reflexão da manhã. Bom dia. Jovem Gospel. E hoje nós vamos refletir na palavra de Deus lá em Mateus, capítulo 23, né? Vamos falar sobre praticar, né? Tantas leis, tantas coisas que são colocadas à nossa volta, à nossa frente. Estamos praticando o que realmente agrada ao Senhor? Vamos refletir. Mateus 23, versículos 23 ao 28. Assim diz a palavra do Senhor: Ai de vocês, mestres da lei, e fariseus hipócritas, pois dão dízimo da hortelã, do edro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas, sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Bom, lemos uma parte como essa da palavra de Deus, a tendência nossa é já começar a pensar em alguém para culpar e julgar também, né, Liana? Sim. Esse é o mal que nós temos em nós, é quando a gente começa a querer julgar as pessoas e culpá-las, né, pela situação. Nós devemos sim julgar situações, mas não condenar as pessoas pela situação que estão vivendo. Podemos julgar e dizer, olha, não está certa a forma que está vivendo ali. Então, eu tenho que me cuidar para não cometer o mesmo erro e ajudar o meu amigo, o meu próximo a sair daquela situação que ele está vivendo. Vivemos num mundo em que a maioria das pessoas é bem informada sobre os direitos de diversas classes de indivíduos e até dos animais. Muitos pensam que é responsabilidade do governo prover a satisfação destas necessidades, mas individualmente não se julgam agentes participantes disso. Como chegamos a este ponto, com tantos direitos sendo reivindicados? Em Romanos 1, 18, 2 a 4, Paulo nos dá a resposta. Ele expõe como está a humanidade corrupta e pervertida, pois não reconhece a Deus como Senhor, e explica que não basta conhecer a Bíblia, é preciso aplicá-la na vida diária. Naquela época, os judeus condenavam os gentios e consideravam-se justos por observar ritos e cerimoniais religiosos. Agiam como os fariseus e mestres da lei que ensinavam o que não praticavam. No texto de hoje, Jesus chama-os de hipócritas, guias cegos. Vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ao ler a Bíblia ou ouvir uma mensagem baseada nela, corre-se o risco de aplicá-la às outras pessoas, esquecendo que o ensino vale para nós também. É preciso lembrar que a cada instante que somos capazes de desobedecer a Deus, até mesmo naquilo que já sabemos que o desagrada. E isso deveria levar cada cristão ao arrependimento sincero por si mesmo e pelo mal que pode ter causado aos que o cercam. A palavra de Deus nos alerta sobre o perigo de julgar os outros sem reconhecer que todos nós dependemos da misericórdia divina. Quem sou eu para condenar aquele que erra? Daqui a alguns minutos posso fazer o mesmo. Além disso, o próprio julgamento já desagrada ao Senhor. Jesus, em vez de julgar, sofreu em si mesmo o castigo pelos pecados dos outros. Ele era íntegro em todos os aspectos, pois conhecia, ensinava e praticava a palavra, tornando-se o exemplo máximo para todos os que desejam segui-lo. Agora a pergunta é: você segue Jesus? Você tem Jesus como Senhor e Salvador da tua vida? Ele é referência na sua vida? Pois então, se ele é referência, nós devemos seguir e viver como ele viveu. Ele sendo Deus, né? Ele veio e se tornou como um de nós.
aqui nessa terra, ser humano de carne e osso, sujeito a passar as mesmas situações que estamos passando, mas viveu sem pecado e entregou-se por nós, para que nós pudéssemos ter perdão dos nossos pecados, as nossas dívidas fossem pagas. E todas as pessoas que chegavam a Jesus para outros que levavam para condená-las, Jesus perdoava. E Jesus ensinava que deveríamos aprender a perdoar também e não julgar as pessoas, porque todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós somos pecadores, estávamos condenados ao inferno. Ao invés de apontarmos os dedos para as pessoas, né, e dizer, olha, você vai para o inferno porque você é pecador. Que tal então levar a palavra de salvação, né, e ensinar que Jesus mostra que temos uma opção melhor, a de viver com Ele, se afastar daquele mal, daquele pecado. Jesus nos adverte sobre julgar os outros. Em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 1, ele diz: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida em que usarem também será usada para medir vocês, porque vocês reparam no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta na viga que está no seu próprio olho. Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não dê ao que é sagrado aos cães, nem atirem as suas pérolas aos porcos, caso contrário estes as pisarão e aqueles voltando-se contra vocês os despedaçarão. Vamos ficar atentos para nós não sermos julgados, por querer ser juízes, né? E tomar a posição de Deus. Neste mesmo capítulo, Jesus nos diz que não estamos sós. Nas dificuldades temos alguém para pedir ajuda. Peça a Deus para lhe orientar, para saber como você deve agir diante dos irmãos e dificuldades em que você está vivendo. Veja lá no mesmo capítulo de Mateus, capítulo 7, do versículo 6, peçam-lhe e lhes será dado. Busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir o pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Entendemos, irmãos, que nós devemos não julgar as pessoas, mas amá-las e ensiná-las como devem agir, porque Deus faz o mesmo com nós aqui. Ele não nos está nos condenando ao inferno, mas enviou o seu Filho Jesus para que pudéssemos ter salvação através do seu sacrifício naquela cruz, pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados. Não faz sentido eu receber perdão dos meus pecados e começar a acusar e julgar o meu próximo pela situação que ele está vivendo. A gente não sabe, nós não conhecemos a vida do indivíduo. Nós devemos sim ajudá-lo a sair da situação que está vivendo. Primeiro devemos mudar de vida, né? Para a gente poder ter autoridade para falar sobre alguma coisa. Porque muitos, depois de conhecer um pouco da palavra de Deus, se acham melhor do que as outras pessoas, né? E de repente começam a apontar o dedo, julgar e culpá-las. Cuidado com isso aí, porque o diabo usa dessa forma para nos elevar e deixar numa posição que depois a nossa queda é muito grande e nós não vamos suportar a tremenda queda que teremos. Nesse mesmo texto, na sequência, ele nos fala da dificuldade de entrar na vida eterna. Sem Ele, nós não conseguimos. Jesus abre nos nossos olhos, né? Nos traz essa mensagem para que possamos entender que sem Ele nós não vamos conseguir. Nós vamos enfrentar muitas dificuldades. Por isso é necessário estarmos lendo a palavra do Senhor, por isso é necessário estarmos orando, né? No mesmo capítulo de Mateus 7, Jesus diz lá no versículo 13: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Portanto, não é fácil, é difícil, há muitas dificuldades, e uma das grandes armas que o inimigo tem é nos elevar e colocar em posição de superioridade diante dos nossos amigos e irmãos. Agora, cuidado,
para você não se tornar um legalista, né, do século 21 e começar a se achar salvo e achar melhor do que as outras pessoas e começar a condená-las pela vida que estão vivendo. Podemos sim resgatar através do nosso modo de viver. Podemos levar a mensagem de Cristo através do nosso modo de viver, da forma que vivemos, que as pessoas não venham a nos acusar, mas sim ver Cristo no nosso modo de viver. Cabe a nós produzir frutos de arrependimento e não começar a tomar a posição de Deus em começar a julgar o meu próximo. No mesmo capítulo de Mateus 7, no versículo 15, diz: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de uma espinheiro ou figos de uma erva daninha? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, amigos, devemos abrir os nossos olhos, nossos ouvidos, né? E entender a palavra de Deus e ter calma e aprender, absorver aquilo que me fortalece, aquilo que me ajuda na minha vida espiritual e não ser levado pelas influências do mundo, né? E não ser levado também pelo diabo que tenta nos tirar a nossa salvação, porque ele coloca em nós esse sentimento, né, de ser melhor do que as outras pessoas devido a ter um pouco mais de conhecimento, mas devemos ter muito cuidado. No mesmo capítulo de Mateus 7, versículo 24, a partir do 24, a palavra de Deus diz: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como o homem prudente que construiu a sua árvore sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como o insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele os ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Ou seja, Jesus era fiel, é fiel, Jesus é verdadeiro nas suas palavras, no seu modo de viver. Aqueles mestres da lei, aqueles fariseus da época, como tem muitos hoje por aqui no mundo em que vivemos, gostam de acusar, gostam de condenar, mas vive totalmente diferente do que era para se viver diante do Senhor. Portanto, nós devemos ficar atentos, né? E conhecer as pessoas pelas suas ações, pelo seu modo de viver. Não ser ludibriado, né? Não ser como esse homem que construiu a sua casa na areia. Qualquer palavra, qualquer pessoa pode te derrubar, né? Mas você seja alicerçado na palavra de Deus, no Senhor, para que você não venha a ser confundido, né? Não ser levado pelas influências de qualquer um enviado do inimigo para te derrubar. Se você conhece Jesus e já o tem como Senhor e Salvador da sua vida, busque ser parecido com Ele, como o filho que ama o Pai e que ama a sua presença e quer ser parecido com Ele. Devemos ser assim com Jesus. Vamos viver um cristianismo autêntico, né? Ser verdadeiramente cristãos. Na palavra de Deus também, lá em Colossenses, né, o apóstolo Paulo fala sobre livres do legalismo por meio de Cristo. Cristo veio nos trazer a salvação, veio nos orientar para não sermos levados pelas influências do mal e não viver como os legalistas e fariseus, mestres da lei dos tempos antigos, né? E acabarmos sendo condenados porque estamos tomando o lugar de Deus. Ele diz lá em capítulo 2, versículo 6 em diante: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele.
enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso acontece quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados, na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as nossas transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelos que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa ou a celebração das luas novas e dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humanidade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido no cabeça. A cabeça, a partir do qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua crescimento dado por Deus. E essa cabeça é Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o nosso Senhor. No versículo 20 em diante ele diz: já que vocês morreram em Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês estão como se ainda pertencesse a ele? Se submetem a regras: não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, mas se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. E para nós controlar a nossa carne, controlar a nossa vida material aqui, é necessário estarmos firmados na rocha que é Cristo. É o Senhor que nos sustenta, é Ele que nos orienta, é Ele que nos dá sabedoria. Tome muito cuidado ao julgar as pessoas e apontar o dedo, para você não ser como fariseus e mestres da lei. Apesar de conhecer as Escrituras, condenavam pessoas, mas eram condenados por Cristo. E olha, é melhor nós termos a desaprovação aqui desse mundo das pessoas, mas sermos aprovados por Deus. Embora alguém possa te julgar e possa te condenar por algo, mas se Deus está te aprovando e você está vivendo uma vida em santidade, seja feliz por isso e não dê ouvidos àqueles que tentam te rebaixar. Se você é verdadeiramente um cristão, um servo de Cristo, busque orientação na palavra de Deus. Veja o que Deus diz da sua vida e como quer que você viva. Viva intensamente na presença de Deus. Seja um verdadeiro adorador. Porque temos uma vida aqui e temos um compromisso com aquele que nos comprou. Jesus pagou a nossa dívida, cancelou a escrita que nós tínhamos de dívida com Deus. Hoje nós somos livres para viver para Ele. Portanto, não vamos nos submeter ao pecado ou dar ouvidos àqueles que são enviados do inimigo, do diabo, para tentar nos menosprezar e tirar de nós o prêmio que está em Cristo Jesus. Que Deus abençoe você. Seja feliz na presença de Deus.